Olá, é com muita alegria e gratidão a Deus que estamos aqui para mais um capítulo da nossa série Gotas Fraternas, que vem tratando do livro Fonte Viva, né? Esse livro maravilhoso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós vamos tecer algumas reflexões sobre o capítulo 22 desse livro, cujo título é A Retribuição. É um tema bastante interessante, né? Porque eu creio que todos nós, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, de alguma forma, estamos sempre fazendo alguma coisa, esperando alguma retribuição, né? Contando com algum tipo de retribuição, e isso nos causa muitas das vezes frustrações, né? Porque a gente não recebe a retribuição que estaríamos nos imaginando merecedores, né? Então, essa lição é muito interessante por isso, porque nos ensina a tratar essa questão, né? E nós vamos ver que o Emmanuel relembra o trecho em que o Pedro, né, o apóstolo Pedro, fala para Jesus: nós deixamos tudo para seguir, né, para te seguir, e qual será a nossa retribuição? Quer dizer, mesmo os apóstolos ali na convivência com Jesus tinham essa atitude, né, de aguardar algum tipo de retribuição, e aí a vida, né, e Jesus ensinaram a cada um dos apóstolos o que lhe competiam fazer após terem cumprido seus deveres, né? E é bem interessante porque a gente vai ver com que profundidade, né, através de exemplos simples, o Emmanuel consegue dar vida a essa lição, né? Extrair a essência da lição. Então, vamos à leitura. A Retribuição, livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Pedro disse-lhe: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Mateus 1, 9, 19 e 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos, em companhia dele,
para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Então, nós temos aqui a lição da retribuição, né? E de fato, como falávamos, é uma lição belíssima, porque ela nos traz essa reflexão de que tudo tem uma finalidade, né? Uma sequência na vida em direção à evolução espiritual, que é nosso objetivo aqui no planeta Terra, né? Evoluirmos espiritualmente. E aí, quando nós cumprimos o nosso dever, quando nós adquirimos alguma parcela diminuta de alguma virtude, ainda que seja apenas um pouco mais de boa vontade, o que teremos de retribuição? A oportunidade que Deus nos permitirá e nos permite de servir um pouco mais, de ser um pouco mais útil àqueles que nos cercam, à vida que nos cerca, né? Então, esse objetivo torna tudo mais fácil, né, para a nossa caminhada. Nós sabermos que as consequências daquilo que nós vamos aprendendo, que nós vamos adquirindo de possibilidades espirituais, será sempre uma utilidade maior, um serviço maior para a ajuda ao próximo. Porque, graças a Deus, essa é a lei da vida. Aqueles que vão dando um passo além, vão ajudando aqueles que ficam na retaguarda a também se erguerem e darem um passo na direção da luz interior, né? E graças a Deus, porque de fato, assim, com essa reflexão, nós vamos observando e sentindo a certeza de que os nossos maiores, aqueles benfeitores espirituais que nos amam, que representam junto de nós a figura do próprio Cristo e o amor divino, né? Eles também estão nos ajudando a nossa caminhada, a nossa evolução, né? Então, a vida, graças a Deus, é essa corrente de ajuda contínua daqueles que estão um passo à frente, ajudando aqueles que estão um passo atrás, para que possamos todos estarmos caminhando na direção do amor universal, onde nós vamos encontrar o nosso próprio Pai Celestial, né? E que Jesus, que nos trouxe a revelação desse caminho, dessa verdade, nos ensinando a verdadeira vida, possa, com a sua infinita misericórdia, fortalecer a nossa vontade, o nosso querer e a nossa fé, para que a gente continue firme nessa direção de fidelidade à própria consciência e a Deus nosso Pai. Que assim seja e que possamos todos refletirmos nessa lição de hoje e, principalmente, colocá-las em prática na nossa vida. Um abraço a todos
e até a próxima oportunidade.